Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de setembro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2416. Ele tem 6 páginas, 55 logias e 25 máximas. Eu destaco aí a seção, ou a divisão do detalhismo, que tem 15 máximas. Definição. Mas primeiro nós vamos mostrar que a expressão é estrangeirismologia aqui, que é o tema. E a especialidade estrangeirismologia. E quem redigiu o verbete foi o nosso veterano nesse assunto, que é o professor Otto, que hoje está aí assessorado pelo Roberto. Eu não entendi bem, porque o Roberto veio aí bem mais cedo. Ele deve estar com alguma grande conspiração técnica no assunto. Agora, definição. O estrangeirismo é um vocábulo ou expressão de idioma estrangeiro utilizado em outra língua, seja no texto com ortografia original ou discurso com adaptação fonética mínima, a fim de enriquecer a manifestação comunicativa e favorecer atalhos. O holopensene da palavra estrangeira. O holopensene pessoal do poliglotismo. O preenchimento de lacunas léxico-pensênicas. A nebulosidade pensênica cristalizada em vocábulo preciso. A lexipensenização poliglótica. A orismo-pensenização multilingüe. A grafopensenização de estrangeirismo em itálico. A inevitabilidade da interpenetração das línguas. O léxico sendo o componente do idioma mais vulnerável às influências externas. A pregnância do exotismo. O acréscimo de nuance inexistente na língua materna. A incorporação mais natural de estrangeirismos a partir das línguas irmãs. A adoção de xenismos provenientes da civilização de maior prestígio. Agora, tem mais de 20 linhas aí a fatologia, eu li apenas algumas. A sinalética energética e parapsíquica, o estudo da historiografologia do xenismo desencadeando evocações da civilização de origem. O estudo da estrangeirismologia estimulando a ocorrência de flashes holomnemônicos. A afinidade pessoal com o estrangeirismo denotando retroforma holopensênica. A criação de rapport com leitores estrangeiros. O diálogo transmental em outros idiomas com os amparadores. A empatia comunicativa com consciências apegadas à pensenização terra a terra. Na argumentologia tem o tópico da criteriologia com 3 critérios para a naturalização e consequente incorporação do peregrinismo no acervo lexical do idioma receptor, retirando-lhe o caráter de estrangeirismo. No tópico da taxologia, nós temos 12 categorias de estrangeirismo em uso do português brasileiro, ano base 2012, com respectivos exemplos. Na polissemia, que é o tópico, nós temos ismos da enumeração vertical, mencionados que podem designar 2 realidades distintas. E também na lusofonia, o idioma português também exporta termos, entre os quais figuram como estrangeirismo em diversas línguas, vários exemplos classificados conforme 2 principais países de origem listados aí na ordem alfabética, o brasileirismo e o lusitanismo. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Coloquialismo, expressão pseudo-terminológica, fórmula formal, louçania estilística e poliglotismo interassistencial. Frase enfática. Os estrangeirismos utilizados pela consciência homem-mulher demonstram o background cultural e o universo intelectual pelo qual transita com maior ou menor desenvoltura. Você emprega estrangeirismo na própria expressão consciencial? Qual a procedência idiomática dos auto-lexicopensenes multilingües? Agora, eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 8 fontes. Agora, estrangeirismo aqui com João Paulo são 20 itens. Fonética, acepção, sintagma,
vocabulário, palavra. Ortoépia, logomaquia, extralinguística, interlíngua, idioma e xenismo. Exotismo, idiotismo, poliglotismo, peregrinismo. Autopolineurolexicología, comunicologia, multiculturologia, interculturologia e sociolinguisticologia. Agora, o verbete aí, hoje, é manuscritologia. Eu sinto muito, mas parece que houve uma conexão. De modo que é bom vocês olharem com calma. O argumento aqui é autorredaciológico. Então está perfeito com os dois verbetes hoje. Agora aqui nós temos esses questionamentos. Até quando se deve insistir com a pessoa, que é o cônjuge, que é jovem, 24 anos, inteligente, mas se auto-vitimiza, tem baixa autoestima intelectual e dificuldade com o estudo formal, apresentando também certa preguiça mental? Até que ponto deve-se ajudá-la a insistir para que estude e adquira profissão na vida sem cair no estupro evolutivo? Não, eu acho que a primeira coisa seria bom fazer um check-up dessa moça e ver o que ela tem. As coisas que você está dando aqui, ó, parece que ela tem algum processo de metabólico, ou estado geral, é raquítica, falta vitamina, alguma coisa, entende? Pressão baixa. É bom fazer um check-up na moça. Você está dando aí uma espécie de diagnóstico sem querer da moça. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito de grupos espirituais fechados, ditos evolutivos, ao modo de sociedade filosófica e ordens secretas. Poderíamos considerar grupos kármicos? O que ocorre nesse processo? Não, os afins se atraem, não há dúvida que tem grupo carnalidade nisso. Faço parte de um grupo ligado aos cátaros e Rosa Cruz clássicos aqui na Europa. E estou questionando a forma de manifestação deles nos tempos atuais. Olha, não perca tempo com esse povo, não. Vai cuidar das coisas mais avançadas, ainda mais você que está na França. A França está passando por muito problema. Essa pessoa mora em Nice, entende? Então, ó, tem muita coisa para você estudar aí e não precisa ficar preso a esse processo. Tudo isso aí é uma espécie de revisionismo e é saudosismo. Tem vários nomes para isso. Tudo é um processo quase sempre de regressão. Não entra nessa história, não, e veja as coisas para frente. Lembre-se, você está no século XXI. Tem muita gente que quer virar novamente as épocas do feudalismo e aqueles problemas todos. E outra coisa, a Europa, a França, fez uma revolução que era para acabar com a monarquia definitiva. Não conseguiu. E depois virou o terror. Mas pelo menos na França não tem monarquia. De modo que examina isso e vai em frente. E deixa esse povo para lá. Já era. Agora, eu quero falar para vocês mais uma vez aqui sobre a 18ª imersão heterocrítica de obra útil. Começa amanhã e vai até mais 2 dias na frente. É bom que, se você já debateu um livro com dezenas de pessoas, qual a sua criticidade ao ler um livro? Vale a pena ver isso, que é o curso lá com o professor Laênio Loche e o professor Antônio Pitaguari. Quem nunca viu esse curso, é bom entrar lá. Quem já foi nesses cursos, é bom entrar de novo, porque as obras que eles vão apresentar são sempre diferentes. Eles vão dar 15 obras para a pessoa escolher. Só de analisar as 15 obras lá na hora, já vai dar uma visão maior, cosmorâmica, para quem gosta de estudar. De modo que o processo começa amanhã, é dia 14, 15 e 16. Vamos a esse curso, Heterocrítica de Obra Útil. Agora, eu passo então o professor Otto para você. Otto, no Estrangeirismologia, esse primeiro aqui, desculpa a minha pronúncia, mas é Kesinikon Onoma, não sei se é a pronúncia. A pronúncia eu não sei 100%. Eu pronunciaria esse K, Xenicon Onoma. Você vê que o Xenicon ali... Xenicon Onoma. Veja que há uma semelhança, lembra, com Xeno,
né? O KS ali com o som do X, que na verdade às vezes assume esse som em português. Então, xeniconônoma, ou seja, o xenismo. Isso significa o verbum peregrinum ali, ó, do lado em latim, ou seja, a palavra estrangeira em grego. Aí sim. É a raiz do processo de xeno que você estava perguntando antes da gente começar. Então, o xenismo também é estrangeirismo, mas eles usam o xenismo também quando você usa demais uma palavra estrangeira. Mas isso, o que você falou está certo, é estrangeirismo. Mas também ela tem conotação de quando se usa demais uma palavra estrangeira, mas tudo bem. Mas isso que eu consultei na internet, também pode estar. Correto. Aqui, ó, xenismo e peregrinismo, esses três. São aqui, estrangeirismo. Uma da Austrália, os outros da Europa, tudo é. E essa aqui, ó, que escapou, escorregou lá de Buenos Aires. Tudo é. Está acontecendo um processo de naturalização. Mas eles são muito bem-vindos, porque nós somos favoráveis ao estrangeirismo. E não sei se explicar mais, mas xenismo, se quis dizer que é estrangeirismo, mas está correto. Agora, na página 13, na quarta linha da página 13, que é a fatologia, né? A língua em moto contínuo, o que você quis dizer? A língua em moto contínuo é um movimento perpétuo, um movimento contínuo. O moto aí vem de moção, de movimento, ou seja, a língua não para. É uma lei, né, da linguística, as línguas estão em constante evolução. E o léxico em especial, como eu escrevi aqui também, é um dos elementos mais vulneráveis à influência de estrangeirismos pelo fato de ser aberto. E como a língua está sempre evoluindo, porque a sociedade evolui, porque os contatos multiculturais evoluem, então a língua está sempre aberta, está sempre evoluindo. Agora importa a gente distinguir, amigo, como você colocou lá, o que eu quero chamar a atenção aqui para o estrangeirismo. A gente pode acabar confundindo estrangeirismo assim, uma palavra que veio de um idioma estrangeiro, mas acabou já sendo incorporada, houve uma mudança na forma, uma mudança na pronúncia. Aí essa palavra a gente já chama de empréstimo. Que é o caso do imbróglio que eu falei. Exato. Então a palavra primeiro passa por um processo de estrangeirismo quando ela chega no idioma, ela é estrangeira. E aí, conforme a vivência daquela palavra no léxico da língua receptora, de acordo com a conveniência dos falantes, se vão adotar, se vão rejeitar aquela palavra, dependendo do curso que ela tiver naquele idioma, ela então pode acabar sendo incorporada, mantendo a forma e a pronúncia estrangeiras, e aí fica um estrangeirismo mesmo, ou acaba sendo naturalizado, e às vezes a gente nem percebe mais que era um estrangeirismo de início. Do árabe tem várias palavras que entraram no português assim, do francês antes da Segunda Guerra Mundial a influência era maior, tem várias palavras que entraram assim, vários verbos, por exemplo, constatar, era um verbo do francês que os puristas na época condenavam. Hoje a gente nem sente mais. Agora veja bem, quando eu consulto o AIS, tem a palavra em itálico, que é estrangeirismo, e tem palavras que talvez tenha sido estrangeirismo que não está em itálico, e tem uma diferença. Esse que é um dos grandes, uma das grandes questões espinhosas aqui no estudo desse assunto, porque eu estudando eu vi o seguinte, há ainda muito critério da gramática tradicional em cima do estrangeirismo, que eles falam, inclusive eu chamo atenção para isso lá na criteriologia, na página 15, na argumentologia. Que eles falam o seguinte, se ele foi dicionarizado, ele não seria mais estrangeirismo. Porém, como você bem apontou, o AIS traz eles em itálico e coloca lá jeitinho do alemão, do francês, e põe a pronúncia específica, ou seja, então ali ele está ainda conferindo um caráter de estrangeirismo para aquele termo. No entanto, eles estão dicionarizados. Então, como você vai trabalhar com isso? O que a gramática fala que é, o que os lexicógrafos fazem. Então, é muito tênue essa linha de separação. Quando você está lidando com palavra, é muito difícil você determinar isso é aquilo outro. Mas o que eu falei que tem palavra que não está em itálico. Aí não seria. Mas não seria, mas é o caso acho que de imbróglio, que agora não é mais estrangeirismo, sei lá. Está como? Imbróglio está como no AIS? Então, o AIS, quando ele põe em itálico, é para caracterizar bem o estrangeirismo. Correto? Já portuguesou, já passou por um processo de portuguesamento que pode
Isso pode significar várias realidades. Uma integração morfológica, ou seja, houve algum aspecto da forma que alterou, ou então a integração fonológica. Por exemplo, a palavra hambúrguer. Muitas vezes a gente não presta atenção, mas porque a gente já botou até acento no U, né? Mas veio do inglês. Hamburger, né? Que era o sanduíche de presunto. Mas hoje em dia a gente ficou... A própria palavra sanduíche também. Ele está escrito com GLI, como se fosse italiano e aportuguesado. Mas não está em itálico. Não. Curioso, pois é. Então olha o critério. Não teve uma integração morfológica, manteve o GL, que seria o LH em português, correto? Teria que ser embrólio LH. No entanto, sai dessa. E é muito usado por jornalista. É muito jornalista usando esse termo, então já se alastrou. Obrigado. Disponha. Aqui na sétima linha, de cima para baixo, página 13, da patologia, você coloca o estrangeirismo usado desnecessariamente, causando confusão. Essa confusão pode ser de várias naturezas, viu, Cristina? Por exemplo, você fala... eu já vi gente que falou, por exemplo, queria falar DVD e falou DVD. Aí dividir, a pessoa quer dividir, separar, compartilhar. Então essa é uma confusão que pode ocorrer. Tem coisas assim, mas tem também, por exemplo, o estrangeirismo, você tem que ver os interlocutores, o grupo onde você está usando. Porque às vezes o estrangeirismo pode ser usado e pode pode ter confusão na mensagem que você queria clarear mais aquela mensagem, mas se os interlocutores não estão acostumados àquele outro idioma ou àquele outro termo, ele pode acabar não clareando a comunicação e reverter, dar na sua cabeça, porque você pode levar a pecha de pedante, de afetado. Então, você tem que ter critério no uso do estrangeirismo. Mas sabe que, às vezes, na tradução, a pessoa, pelo menos pela experiência pessoal, eu acho que a palavra estrangeira, se ela não tem uma consonância com o outro idioma, é preferível respeitar, justamente para que seja melhor entendida. Perfeito. Se a pessoa não tem nessa maneira... Você tem que ver com o autor, o que o autor prefere. Mas olha, o caso lá dela, dessa pesquisa acadêmica, em 1953, quando o cara chegou e falou assim, esta é suja? Tá, esta é suja? Eu falei assim, não está sujo, está limpo. Você sai dessa. As malas dos caras, entende? Se ela é sua, essa mala é a sua, está sujo. Agora, essa acadêmica não tinha noção nenhuma de espanhol. Não tinha noção de espanhol, aí, suja. Ele estava se formando em odontologia, 1953. Por exemplo, da conscienciologia. Não é fácil. Você não está falando de um estrangeirismo em inglês no texto em português, não. Você está falando do próprio português, traduzindo para o espanhol. Em espanhol, outro idioma. Os neologismos, por exemplo, da conscienciologia. Por exemplo, eu pensei que em ocasiões, para mim, é preferível deixar a palavra no estrangeiro se eu não encontro uma palavra que seja uma equivalente, entende? É mais seguro. Você tem duas abordagens básicas. Eu não digo que seja o melhor, né? Claro, não digo. claro. Por enquanto, isso pode ficar mais... É mais seguro. É mais seguro. Para você não fugir um pouco lá do tradutor e traditore, né? É porque você tem duas linhas básicas. Se fosse uma tradução literária, você teria maior licença poética para trabalhar com o texto, a fim de que ele tivesse uma estética, né, apurada no idioma alvo. Mas quando você está fazendo traduções técnicas, não tem problema, às vezes, até o texto ficar um pouco truncado, se for o caso, ou tiver um aspecto assim, claro, um sotaque claramente português, num texto em espanhol, no caso, porque aí você está privilegiando o conteúdo. Você está ficando mais próximo do texto-fonte. E aí eu até coloco isso daqui, Cristina, em algum lugar aqui, ali no final da página 16, falando da exportação lá em terminologia, o tópico terminologia. Falando que a terminologia da conscienciologia, cunhada originalmente em português e brasileiro, tende a ser utilizada como estrangeirismo e em seguida incorporada ao léxico de países não lusófonos. Ela pode entrar como estrangeirismo e
conforme o tempo, né, progride, ela pode acabar sendo naturalizada, ou enfim. Aí vira um empréstimo e aí, passando mais tempo, as pessoas nem sentem que era um estrangeirismo. Às vezes acontece. Tá bom, obrigada. Otto, aí na legislação você colocou as leis anti-estrangeirismos. Você pode falar um pouco o que você pensou? Quais leis? As leis anti-estrangeirismos, eu sei que eu não sei a lei direitinho, mas eu sei que tem uma lei tramitando no Congresso de autoria do Aldo Rabelo para proibir um processo de invasão de palavras estrangeiras no idioma. Vez ou outra acontece isso. Isso é tão loucura, tão absurdo, a despeito do processo político, vendo aí a questão técnica, o caráter técnico, você vê. O estrangeirismo ele está tão entranhado na estrutura vamos pegar o português. Você pega o alfabeto. Ele tinha 23 letras, hoje ele tem 26. Sendo que dessas 3 são letras que, a princípio, não tinham no português. O K, o W e o Y. Então, são letras estrangeiras. Então, isso já mostra... Isso para quê? Para dar conta de grafar nomes estrangeiros, realidades. Então, já há na estrutura do idioma esse processo de estrangeirismo. Sendo assim, todo o resto é inútil, são favas contadas. Então, essa lei ainda não foi aprovada, é isso? Ela está em tramitação? Ela está tramitando. Até onde eu sei, pode ser que tenha sido aprovada a semana passada, eu estou por fora, por exemplo. Está desatualizado. Tá bom. Obrigada, Otto. Eu gostaria também, por favor, se você falasse sobre o polinômio. A polinomiologia, aí na página 14... Polinômio zoônimo, topônimo, gentílico, antropônimo. Os antropônimos, ali, zoônimos, são nomes de animais. Zoo, né, animal, ônimo, nome. São nomes de animais. Topônimo, topo, quer dizer lugar, né, por isso que tem utopia, por exemplo. Então são os nomes de locais, de acidentes geográficos, até de cidades. Gentílico é o nome que designa o país ou a região ou a nacionalidade, a procedência da pessoa. Antropônimo são os nomes da pessoa em si. Então, agora, vindo de trás para frente, antropônimo. O que a gente tem de estrangeirismo? Várias realidades, por exemplo, Bauhaus, dentro do processo de arquitetura, Bauhaus, né, alemão, é usado. Le Corbusier também é usado dentro do processo da arquitetura. Diesel era o nome de uma pessoa que inventou, o alemão. O meu próprio nome Otto, por exemplo, tem o ciclo Otto, que foi um alemão que desenvolveu isso nos motores, processo de engenharia mecânica. E por aí vai. Depois você tem gentílico, seriam os nomes que você utiliza para designar. Então, sueco, dinamarquês. Quando a gente vai designar as pessoas que nasceram, por exemplo, nas Ilhas Malvinas, que eles chamam de Falklands, os ingleses, geralmente eles usam em espanhol mesmo, lá na Argentina, Kelper, o nome, Kelper, que é um estrangeirismo. Em relação ao topônimo, você tem até, por exemplo, na estilística do professor Valdo Vieira, ele gosta de deixar o nome dos países, o nome dos locais, no idioma original. Isso facilita não só um processo de tradução, mas também um processo de rapport com os leitores estrangeiros, e você evita que esse processo de tradução dos topônimos é difícil. Às vezes a gente não tem, e há discordância do português brasileiro para o português lusitano em relação a isso. Se você pega, por exemplo, no sudoeste da França, tem os Pirineus. Aquela região ali é chamada em português lusitano, eles falam Médios Pirineus, que seriam os Midi-Pyrénées. Mas você falar Médios Pirineus, soa lusitano demais aqui para o Brasil. E aí depois você tem zoônimos, que são nomes de animais, aí são os nomes de animais domésticos que as pessoas colocam. As pessoas colocam nomes, por exemplo, estrangeiros nos animais. Tem animal aqui com o nome de Rousseau, Laika, Rap. Existe o lobo. O lobo. E por aí vai. Obrigada. Respondeu aí? Sim, obrigada. Otto, você poderia explicar aqui na pensenologia, na terceira frase de baixo para cima, a nebulosidade pensênica, cristalizada em vocábulo preciso? Às vezes você tem uma ideia, mas você não tem claro a palavra para designar essa ideia. Quando você não tem uma palavra ainda clara, aquilo não está claro nem para você, muitas vezes.
aquela noção engloba vários aspectos, ela está ainda nebulosa, nebulosidade mesmo. Nesse momento, você precisa pensar uma palavra, e aí é muito interessante os dicionários analógicos para isso. O dicionário analógico ele funciona justamente assim. Os dicionários de língua normal, eles têm uma abordagem que o pessoal chama de semasiológica. Eles vão da palavra para a ideia. O sema é o signo, semásio, então eles vão do signo para a ideia. Esses dicionários, eles vão ao contrário, eles são onomasiológicos, então eles vão das ideias que existem para os termos que podem designar. E aí, então, você tem aquela ideia, mas aquilo não está ainda muito claro. Aí você vai no dicionário analógico, você vai buscando, vai ciscando a ciscagem, até você encontrar. Às vezes você não encontra logo de primeira, mas você pode botar algumas palavras ali e tal, e aí conforme aquilo ali for andando, se for uma auto-Nelverpon sua, aí depois com o tempo você vai amadurecendo aquela ideia, aí você chega numa palavra melhor. Sim, gentileza. Vamos partir para o latinismo? Vamos lá. Latinismo, você é o magíster, né? Como é que é? Onde você está? Lá nos latinismos. 16. Página 16. Eu vejo que você usou muitas palavras que constarão no meu mini dicionário. Vamos lá. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, queria saber de onde você tirou, para eu melhorá-la. A avis rara, avis cara. Eu só conhecia a avis rara. Onde é que está esse segundo elemento? Da avis rara. A avis cara o povo também usa. O povo também. Eu não me lembro bem de onde é que eu tirei. Para ser sincero, eu não me lembro a fonte, mas existe. Não é um processo tão esdrúxulo. Eu não inventei nada da minha cabeça. Não, é que eu consultei os vários dicionários do ciclo e não vi essa segunda. A avis cara é mais recente, ela é moderna a expressão. Deve ser da Idade Média. Agora, a avis rara é da antiguidade. Sim, essa então, a Guta Cavala Pidem não vi sed cadem. Então, tem a complementação. Então, quero parabenizá-lo e esperamos que daqui um dia podemos discutir outros latinismos. Opa. Com toda certeza. Sim. Tânia aqui em cima. Pois não, Tânia. Na página 12, na penúltima linha. A dicionarização de peregrinismo. Você já falou isso? Eu sou retardatário. Não, fica tranquilo. Beleza. A dicionarização de peregrinismos. Você pode dicionarizá-los, seja em dicionário temático, tem lá no Lociclo, lá dicionários de estrangeirismos, dicionários de anglicismos, dicionários de galicismos, tem um lá muito bom, inclusive está na minha fonte, se você que gosta de ver lá a bibliografia específica. Aqui é a 6ª, dicionário de galicismo, um dicionário bem legal. Dicionários de arabismos e por aí vai. E aí tem também a dicionarização no dicionário de língua, Tânia, que são, por exemplo, o dicionário do Wise. No Wise, a maioria dos estrangeirismos, ele coloca em itálico. Ou seja, os estrangeirismos, eles fazem parte do acervo lexical do idioma. A partir do momento que foram dicionarizados, facilita o uso, o emprego. Então é importante esse fato, por isso que a gente quis ilustrar aqui. Tá. Fala mais do peregrinismo. Do quê? Peregrinismo. Ah, tá. Ou a palavra está errada? Não. Peregrinismo é sinônimo de estrangeirismo. Tá, exato. Por quê? Qual é a ideia? Vamos com calma. Pega lá em estrangeirismologia, Tânia, segundo item, o verbum peregrinum. Eu estudando, eu vi que em latim eles usam isso. Aí o Eucardio pode até falar mais se ele quiser. É um vocábulo que faz romaria. Explica para ela. Qual é a história? Perfeito. É a romaria. Tá. Ele peregrina de uma civilização para outra. Cuidado com a Tânia, Tânia, que ela é a nave capitã e hoje ela está com uma blusa. Olha lá, que esplendência. Escuta, focaliza a professora Tânia, por favor, que nós queremos ver aquilo lá. Olha lá a blusa que ela tem. Impressionante. Entende? O que é impressionante? Impressionante como é que você veio preparada hoje para esse. Está muito elegante demais.
Obrigada. Otto. Oi, mãe. Por favor, Obrigada, hein? será que o Aviscara você não tirou do dicionário de expressões latinas comprados na última feira do livro? Ah, aquele dicionário da língua morta. Eu li aquele dicionário lá, peguei algumas coisas dele. Pode ser. Não, língua morta, e tem Veio em vários textos socorro, já veio em falaram. socorro. Sobre a aves rara, tem de tudo isso aí. Inclusive a tradução, às vezes, é aves raríssimas. Tem tudo isso. Se você quiser, eu posso ler alguma coisa aqui sobre o assunto. Se interessa, é que está na minha mão aqui. Claro. Então, vamos ver aqui. Só para ampliar a sua erudição aí. Aves rara é uma pessoa ou coisa como há pouquíssimas ou como só dificilmente se encontram. A expressão que se tornou comum entre nós resultou da inversão das duas primeiras palavras de um verso famoso do poeta satírico romano Juvenal. Rara avis in terris, nigroque similime signum. É o verso 165 do livro 6 de Sátiras, e se traduz por ave raríssima na terra, quase como um cisne negro. Metáfora de que usa para exaltar as Lucrécias e Penélopes, que eram paradigmas da virtude feminina na antiguidade. Os franceses usam a expressão no mesmo sentido que Juvenal e a empregou, mas traduzida para en oiseau rare. Ver os verbetes, ser uma Lucrécia e teiga de Penélope. O que fala? Porque Lucrécia e Penélope que eram as aves raras, que era a mulher, como sempre, depois de Deus, é a mulher que se falava mais, sempre foi assim. E essas duas eram deusas vivas. Então, o problema todo é esse, por isso tem a aves raras. E aí deu em francês, no oiseau rare. Bom. Não, sim, eu sempre vi por aí. Agora, a aves rara não é tão rara assim já. Professor, os intermissivistas que têm a versão natural enraizada frente aos Facebooks e outras nulidades e perda de tempo da internet, puxa, é o doutor lá de Curitiba que está falando, médico, colega nosso, da internet, trazem essa sensação a partir das aulas dos cursos intermissivos. Ele está querendo saber, eu não sei, né? Pode ser que seja, né? O negócio é esse. Quanto aos rascunhos manuscritos, o senhor recomenda o uso de agenda de bolso no estilo Moleskine para o uso cotidiano? Sim, eu mesmo uso. Agora, ó, tem Moleskine que são bons e tem outros que são de pobre. Tem de plebe e tem da monarquia. Eu recomendo da monarquia. Eu tenho lá o uso da monarquia. Agora, por incrível que pareça, vocês vão me perguntar, o que eu escrevo nisso? Eu escrevo aquilo que eu considero que está na mateologia. Então, o fenômeno que aconteceu comigo, que eu não sei, eu escrevo lá, tudo bonitinho e deixo. Agora, um livro preto assim, eu já trouxe ele aqui uma vez. Eu posso trazer para mostrar. Outras coisas que eu escrevo é o seguinte, certas palavras que às vezes são problemas para o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu anoto também. Tudo isso é interessante. De modo que o doutor aí, ó, pode pegar. Agora, ó, pega aquele que é grossinho, bem feitinho, estrangeiriziminho. Quer dizer que ele é estrangeiro. Esse outro, o da Inglaterra, que é o melhor. Eu tenho. Tem gente que viaja, que traz sempre vários por aí. É só pedir. Agora, professor, poderia explicar melhor a técnica da potencialização da manuscritologia e o trinômio afastamento, silêncio, recolhimento, escrita no item, tecnologia, página 24. O problema todo é o seguinte, aí a manuscritologia, o ideal é quando você se afasta do bulício, de toda a turbulência, e arranja um silêncio, e o nome correto disso seria o recolhimento. Então, esse trinômio é que é o ideal para você fazer o manuscrito. Agora, eu vou dar, por exemplo, a minha técnica, eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Por exemplo, eu estou fazendo agora o dicionário. O que se passa com esse dicionário que eu estou fazendo? Eu já tenho mais de 50 livros publicados, mas esse aí é o mais problemático de todos que eu já fiz. Mas é justamente por isso que eu quero fazer, porque eu não vou fazer uma coisa que eu já fiz igual.
Me interessa ampliar aquele negócio. O estrangeirismo, a língua, tudo cresce. Eu também tenho que dar um jeito. Então, o que se passa? Eu estabeleci uma coordenada rigorosa, muito detalhista, de todo o tema e de todo o texto que eu estou fazendo. Então, cada verbete desse que eu faço, ele tem, no máximo, 7 divisões. Essas divisões têm sempre um início com logia e outra coisa. Todas elas têm, no mínimo, 1 ou 2 ou 5 itens que chamam atenção. Por exemplo, esse verbete, ele tem 7 divisões e ele tem, no mínimo, eu não cheguei a levar porque eu tenho um esquema que eu estudo os itens. Você está entendendo? Que é um negócio brabo aquilo que eu tenho. Agora, esse aqui eu não fiz, mas pelo que eu contei aqui, ele tem 33 itens. Ele está dentro da média. A média para mim é entre 30 e 40. Agora, conforme o verbete, eu já fiz até com 75 itens. Aí fica até um pouco mais difícil para ler. Mas é bom porque a pessoa para pensar. E ela vai entender o que a gente está falando. Professor. Agora, o que se passa? Nenhum verbete passa de 3 páginas, do jeito que está. Então, é um verdadeiro contorcionismo mental que eu tenho que fazer o tempo todo, mental somático, para colocar isso certinho, do jeito que está. E eu já tenho 559 verbetes já escritos, até agora. Professor Val, sim. O senhor falou aqui que esse verbete tem 33 itens. Tem itens. Eu posso ler para você. Você quer que eu leia? Olha só. Primeiro, ele tem 7 divisões. Tá. Você pode contar divisões pelo introdutório, enunciatum, etc. Mas, além disso, ele tem. Quais são os itens? Manuscritologia, ciência, futura e um mega pensene. Escrita, alta análise conscienciométrica. Aqui, ó, nesse primeiro, tem 3 itens. 3 itens. 3 itens. O mega pensene. Isso. Não, tem manuscritologia, ciência, futura e escrita. Por exemplo, as palavras maiúsculas são itens. Ciência, futura. Futura e depois o mega pensene, que está em itálico. Os itálicos todos você conta como um. Entende? Agora, por exemplo, vamos pegar aí, você vai ver aqui, ó, na Premicium. Premicium tem técnica da potencialização da manuscritologia. Depois tem antagonismo, vulgarismo e eruditismo. Depois, trinômio, afastamento, silêncio, recolhimento. Depois, trinômio, aliteração, coesão, coerência, consistência. E depois, polinômio. Então, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. Só aqui. Agora. Professor, tem outra questão. Sim. A outra questão, há pouco tempo o senhor trocou para o latim. Foi, eu troquei porque eu cheguei à conclusão que era melhor para fazer uma coisa mais equalizada. Para a gente nivelar por cima. Porque eu colocando o latim já dá um negócio dentro do processo da abordagem mais científica, da linguagem culta. Entende? E outra coisa, agora isso aqui ficou muito mais estético do ponto de vista da elegância da apresentação, porque há sempre a repetição dos no fim. Todos os latinos terminam em e um. Agora, o que se passa? Porque é um nominativo, não é só isso. Agora, outra coisa séria. Todos os subtítulos, eles terminam em logia. Então, ficou assim. Isso aí que eu chamo da paramatemáticologia. Agora, veja, o que é escrever? Escrever nada mais é do que um jogo de palavras. Agora, eu levo esse jogo de palavras às últimas consequências. O meu jogo é superior ao de Las Vegas. Vocês estão entendendo bem como é que é com as palavras. Isso é pior do que fazer jogo de poker ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem que saber. A situação não é fácil. Agora, observa bem que tem verbete que às vezes tem o dobro de itens desse aqui. Mais páginas. Agora, faz a pessoa pensar. Outro golpe que eu dou, que é bom eu falar aqui, para a nossa amiga que perguntou. O caso todo é o seguinte.
Existem determinadas, vamos dizer, licenças linguísticas que eu uso, porque a verdadeira língua, o idioma, é você que faz. Não adianta a gente ser escritor, lexicógrafo ou qualquer coisa disso. O problema é você fazer, pela sua estilística, você compor o seu idioma. Então, na verdade, todo idioma ele deve ser personalizado. É igualzinho aquilo que em medicina hoje nós aceitamos, que não existe doenças, existe o doente. Então, tudo você tem que personalizar. Então, por exemplo, vou só mostrar uma, além dessas personalizações que eu falei até agora, existe uma terrível, que a sua mãe veio me perguntar, o que você está fazendo com o idioma com isso? Eu estou cansado de saber, então eu expliquei para ela, ficou quieta lá no lugar depois. O problema é o seguinte, esse aqui não tem, parece que não, esse aqui não tem, não, tem um recurso sim, está aqui. Olha lá, complemento predigitaciologia. Olha bem na quinta linha, que está assim. É bom lembrar que o manuscrito diretamente feito na pele, aí tem um travessão, vírgula. A autografia cutânea, travessão, vírgula. Ninguém usa as duas vírgulas, só eu. Agora, por que eu quero usar isso? Qual a razão? Expliquei para sua mãe, ficou quietinha no lugar. Vamos lá. Porque eu quero que a pessoa, na hora que ela for ler, ela pare para ver por quê. Então, o travessão com a vírgula é pior do que dar um ponto final. A pessoa vai ver por quê. É para chamar mais atenção ainda. Não é para a pessoa pensar o que é que está escrito ali, porque todo mundo passa por cima disso. Eles não gravam. Agora eu não, eu quero que grava, que é autografia cutânea. Você entendeu? Tânia, cutânea. Tânia, cutânea. Você entendeu? Então, vamos entender. Eu estou dando um exemplo. Eu falei com a sua mãe, ela falou assim, não, tá aí, tem lógica. Tem lógica. A divisão da palavra, E a coisa mais séria que tem é você, na hora que você escreve, você fazer a pessoa parar para pensar no que está escrito. Então, eu quero... Ninguém gosta disso. Eles gostam que aquilo seja escorreito, que aquilo vai escorregando como um patinho no pensamento. A palavra ela tem que ter um patinho. Então ela passa pela sua cabeça assim. Eu acho o contrário. Nós temos que fazer o leitor, quando o texto é técnico, fazer com que ele pare para pensar. Então é a reflexão. Por exemplo, a ortografia cutânea aqui, ela tem uma importância. E outra coisa, eu já fiz verbeta, enciclopédia sobre isso. Outra coisa, essa expressão ortografia cutânea, adivinha quem criou? Fui eu. Entendeu como é que é? E outra coisa, ela é perfeita. Outra coisa, tem até filme que a pessoa do cartaz está apresentando a dona com o negócio escrito na mão. Você está entendendo? Tudo é ortografia cutânea. Outra coisa, ortografia cutânea, é um negócio errado. Isso é que é o pior, que é falta de disciplina e de organização. Você está entendendo? O alcance, o mundo, o universo, o âmbito que eu estou avançando com essa condição? Professor, o senhor usou o termo equalizar. Equalizar. Mesmo uniformizar, arranjar um critério de equitativo. Você está entendendo? É isso que eu quero, para ficar mais ou menos normal. Isso. Mas mesmo com o latim, eu achei muito interessante quando houve a mudança. Mas aqui chamou atenção. Mas vem cá, mas tem uma coisa que não mesmo é bem assim. É uma língua morta. Tem uma coisa forçada. Tem uma peça que é forçada. Quem é que sabe? Você que conhece tudo. Qual que é a palavra forçada da 7? Premisso. É a premisso. Não. Foi a premisso. Não vale a pena, porque senão daqui a pouco vocês falam a 7. Não, fala você, que eu quero ver, porque ele é latinista também. Não é o adendo? Hein? Não sabe. Introduction. É a palavra que não existe, foi eu que criei. É conclusium. Não existe essa palavra. Essa palavra foi eu que criei. Conclusium. Tudo é de propósito. E outra coisa, não adianta vir que não tem. Porque ela está correta para isso. Para o que eu estou fazendo, ela é perfeita. Professor, por favor. Aqui, ó. Sim. Aqui. Professor, este seria o mesmo raciocínio para isso que está escrito aqui, olha. O
emprego, aqui ó, premisso, tecnologia, depois o senhor vai falando e diz assim, o emprego em todo o recheio decorativo da residência, com manuscrito dos móveis. Então, pela língua portuguesa seria o emprego de quê? Então, o emprego em todo o recheio decorativo da residência de manuscritos nos móveis. Porém, eu entendo que o recheio decorativo da residência é feito com móveis, talheres, cobertas. Seria esse o raciocínio? É esse. Agora, correto. Você já viu lá em casa como é que é, não? Uhum. Você vai comer, o prato está falando as coisas para você. Você vai dormir, a coberta está falando alguma coisa. Você vai sentar na poltrona, a poltrona está escrito lá. E outra coisa, tem italiano, francês, inglês, está tudo escrito, dando mensagem. Você ainda não viu minha casa, né? Não, sim, isso. Bacana. Tem uma pessoa que falou, não é possível, Paulo. Então eu levei a pessoa lá em casa e falei assim, agora vê tudo, um por um. Saturação cênica, né? Uma saturação ali. De origem até inglesa, de alto nível. Você está entendendo? Tudo escrito, uma opção de coisas. E tem uns escritos lindérrimos. Tem gato falando para gente, tem gente falando para gato, tem noções de tudo quanto é tipo de quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu lhe pergunto qual a lógica que o senhor usou para fazer isso. Que eu sei, casa, sei, agora é um casal de escritores lá em casa, você está entendendo? Então, como é que faz? Agora, você veja, a Graça também, igual eu, mando os livros todos que ela acaba de ler tudo lá para baixo. Tem um monte de livro dela também, tudo anotado, igual os meus. De vez em quando ela manda 15 dicionários. Você está entendendo? Ela não é boba, ela está fazendo força. Agora, está seguindo a minha mania. Você está entendendo? Agora, é uma mania erudita. Isso você não pode dizer que não seja. Entendeu? Muito séria. O que é? Essa mudança para o latim aqui, o senhor fez de propósito para ser retrocognitivo ficar tudo também? No e outra coisa, a palavra não está errada. Não, mas pode eu criei a palavra, mas ela não está errada. Ela tem sua razão de ser. Agora, eu sei das palavras originais, mas não servia porque não tinha um no fim. Eu queria um, para ficar igual, do jeito que tem a logia, que é o processo do sufixo. Mas a minha pergunta é, além de ser mais técnico, é também mais retrocognitivo? Ou não tem essa... Mas pode ser, na hora que eu li... para o futuro também. Você chegou perto do que é a minha intenção básica. É, porque na hora que eu li, me chamou a minha atenção. fundamental é fixar a retenção de quem leu. Ninguém nunca mais vai esquecer isso aqui. Se ele for ler muito o dicionário, nunca mais vai esquecer, porque eu não vi até hoje nenhum livro igual esse que eu estou fazendo. Então isso fixou. Se vai fixar, isso vai melhorar o quê? A cápsula do tempo. A cápsula do tempo. O autorrevezamento. O processo da retrocognição. Totalmente. Professor, agora, outra coisa também que acontece, Rosa, aí, quando você coloca assim o latim, como ele é menos impermanente do que o português, nas próximas essa forma aqui vai estar igual, não vai ser alterada, facilita para a pessoa. Coisa, não adianta combater a língua morta, porque ela não está morta. O latim é latim vivo. O Jânio sempre falou isso, quando a pessoa falava em língua morta, ele deixava o cara plantado e ir embora. O Jânio, ele está certo. A língua não está morta, ela está viva, pelo contrário. Você está falando latim aí toda hora. O colocadinho da gíria está cheio de latim. Bobagem isso falar que a língua está morta. O português, o que influi mais no português, vamos resolver a situação, é o latim. Depois é que vem o grego. O processo todo é latim, está tudo aí. É ou não é? Você que é professor, há quantos anos você está dando aula? Então, como é que nós ficamos? Isso aí é muito sério, para a gente levar em consideração. Agora, você pode estar certo que no autorrevezamento, esse meu livro vai fixar a cabeça de quem lê. Entendeu? A mensagem, ela é subliminar, mas não é bem subliminar. Ela é tapa na cara e fratura exposta. Por quê? Está óbvio. Porque a pessoa vai ver aquilo muitas vezes. Para ler um livro, não tem outro jeito. Ela vai ser obrigada a ver. Então, por exemplo, a pessoa nunca viu tanto introdutório na vida como ela for ler aqui. Você está entendendo o que quer dizer? Com isso, o processo de latim
vai no tapa. Tem que ir. Não tem jeito da pessoa escapar. Entende? Ela está na mira aqui. Não tem jeito, não tem saída. Agora, para você, Alberto Beethoven, na parafatologia, página 13, quarta linha, poderia comentar a afinidade pessoal com estrangeirismo, denotando retroforma holopensênica. A pessoa que, na sua expressão, na sua escrita, ela trabalha mais com determinada leva, determinada cepa de estrangeirismos, denota, logo de cara, uma preferência cultural e intelectual. E se aí ela gosta de determinados vocábulos de uma determinada época, por exemplo, ela gosta muito dos vocábulos, ela se dá bem com o processo do inglês da época vitoriana, por exemplo, ou do francês do século XVII, ou até do século XVIII. Isso denota uma retroforma holopensênica que ela pode levar, no mínimo, a conta de hipótese de pesquisa, para depois ela desenvolver e verificar se ela não atuou com aquele idioma naquela época. Agora aqui, estudando Karl Popper, cientista responsável pelo quesito falseamento no método científico, percebi que mesmo dentro da caracterização científica cartesiana, ele tem em suas teorias diversas reflexões que se assemelham aos ideais da conscienciologia. Sim, eu estou de acordo, eu já falei nisso, já até escrevi sobre o assunto. O senhor sabe se há alguma relação dessa consciência com as respostas? Possivelmente, esse homem não era bobo, ele andou estudando muita coisa. Ele ainda tinha alguma coisa que a gente estabelecia como a restrição, devido a certos processos que ele ainda defendia, eu penso que era para poder se defender, em matéria de misticismo e outras coisas mais. Mas o homem tinha muita razão em muita coisa, era uma cabeça. Agora é bom sempre ler o Popper, nós temos todos a principal obra dele, a obra-prima dele lá, etc. Tem tudo lá embaixo, um monte de livros. Há alguns meses tenho acompanhado as tertúlias, na tentativa de melhorar a vida, mas nada tem acontecido e tenho pensado muito em suicídio. Não sei mais o que fazer. Queria saber de que modo faço para me liberar da religião. Não consigo tirar isso da minha vida e de minha mente. O que o senhor me sugere? Não, se você não consegue, por que você não abraça a religião do jeito que precisa? Faça assistência através da religião. E eu trabalhei dentro do Espiritismo durante 28 anos. Nunca pensei em suicídio. Agora, qualquer coisa, dá um pulo aqui que eu vou conversar com você. Pode ser? Esse cara é do interior de São Paulo. Vem aqui que eu vou conversar umas coisas com você. Se você não pode fazer a viagem por algum motivo, escreva para uma das minhas aqui que atende a correspondência, Marta Lopes. Escreva, CAEC Marta Lopes, que vem o nome dela. Põe assim, ó, CAEC Marta Lopes, Foz do Iguaçu, Paraná, que vem para ela. Pode pôr que vem. Escreve para ela que nós vamos ver o que a gente faz para conversar com você. Vamos ver o que a gente pode ver aí, o que tem atrás disso. Eu sei que tem umas coisas atrás desse processo. A gente ia conversar pessoalmente. Pode ser que a gente esclareça alguma coisa depois. Vai ajudar. Aqui no B. Eu devolvo agora o Otto para vocês. Tá certo? Professor Otto. A pergunta é para o senhor. Só mais um minuto. Professor, retornando à questão da latinização. Então, o senhor trouxe anteriormente a questão da fixação, do revezamento. O Otto também falou que o latim ele sofre realmente menos mudanças. E eu queria aprofundar mais a opção pelo idioma latim aqui nas suas sessões. Então, tem a fixação, tem o revezamento e as poucas mudanças. Existe algum outro aspecto também? Na hora que a gente coloca, por exemplo, aqui são 7 palavras em latim. Ok. 6 existem naturalmente. Só a conclusium que não existe. A conclusium tem outra situação, mas com esse sufixo e não existe. Foi eu mesmo que criei de propósito, para ficar igual. Agora veja, não tem nada errado. Está um pouco forçada a situação, mas no fim acabou não é mais forçado, porque conclui perfeitamente o que a gente deseja, a conclusão. Entende? Agora, o que se passa? Desse modo aqui, as pessoas não vão esquecer.
Você está entendendo? Porque aqui é o latim original. Introdutório. É perfeito. Agora, eu uso também lá em cima o argumentum e uso o argumentarium. O argumentum é o argumento em si, que é o dicionário de argumento que eu estou falando. Okay. E o argumentarium é a argumentação, que equivale à argumentação. Sim. Você está entendendo? Então, isso tudo foi julgado de propósito, é o jogo de palavras para expor a coisa de uma maneira assim, vamos dizer, irretorquível, indiscutível. O negócio é preto no branco, tudo na mesa, tudo às claras. Entende? Professor, sim. Será que o nosso grupo, de uma forma geral, teve mais contato? Porque o latim, de uma certa forma, ele atrai, né? Parece que ele tem um charme especial, ele tem uma atração. Aqui, eu nasci aqui. Você, eu não sei, você nasceu aqui também, no Brasil. A língua aqui é portuguesa, é de origem de Portugal. Sim. Agora, o que é que se passa? O latim é que comanda isso. O português foi a última flor do lácio, não é isso? Então, tudo é processo do latim, com a história toda. Então, nós temos que entender a situação. Outra coisa que nós todos sabemos, que não adianta você ser poliglota se você despreza a sua língua nativa. Sim. Você é burro. Então, poliglota burro já nasceu morto. Ele é natimorto. Ele não adianta nada. Então, o poliglota, ele tem que ciscar mais do que a galinha todas as galinhas do galinheiro. Que é a pesquisa, a investigação. Porque, senão, não adianta nada o problema do neuroléxico da pessoa. Você está entendendo? Então, quanto mais eu mexer nisso aqui para o povo entender, melhor. Ao mesmo tempo que ela está entendendo o que são os argumentos da conscienciologia, ela também vai mexer com a forma para poder entender mais. Agora veja, o dicionário é dicionário de argumento. O que vocês querem? Pior do que isso não tem. Arranja um tema sobre qualquer coisa para você fazer um dicionário que seja melhor do que dicionário de argumento. Arranja. Eu te desafio. Você vai falar assim, dicionário de evolução da consciência. Não resolve o quê? Eu já estou lá na frente, porque é o argumento que ajuda a evolução. Arranja. Então, vocês vão notar que, como nós estamos trabalhando com um processo muito avançado, a forma também deve ser avançada. E esse meu livro, estou fazendo a força toda, porque a composição dele é muito mais avançada do que a própria composição, estrutura e arcabouço que eu fiz, entende? Do texto da enciclopédia. Entende? Claro. Agora, foi a enciclopédia, com toda a experiência que eu tinha depois de algumas décadas, que me deram, todas essas experiências, que me deram a orientação para fazer esse dicionário do jeito que eu estou fazendo. Agora, por exemplo, eu não sei quando ele vai acabar. Pode ser que eu vá conseguir isso até dezembro do ano que vem, eu não sei. Eu ainda tenho mais de 400 páginas para compor um livro do jeito que eu pretendo, com 1.584 páginas, igual aos outros. Eu já estou com 1.100 e tantas páginas, até agora. Há pouco tempo ele tinha 800 páginas só. Eu estou trabalhando quase todo dia. Entende? Agora veja, no máximo são 3 páginas. Se eu tenho mais de 400, veja quantos verbetes eu ainda não tenho que escrever. Você está entendendo como é que é? Então é muito serviço que tem pela frente. Eu preciso, no mínimo, uns 250 dias para fazer isso. No mínimo. Por quê? Os verbetes, eu posso sentar aqui e fazer o verbete. Eu já fiz verbete aqui. Então, em meia hora, eu fiz a composição básica do verbete. Mas eu não terminei. A conclusão dele dá trabalho demais. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui, ó, é só um dos livros que eu consulto, que é material meu escrito. Ó a grossura. Esse é só de sentenças. Por exemplo, vou mostrar para você o que é. Eu estou aqui, tenho uma ideia básica para fazer um verbete. O verbete é o seguinte, eu não sei se eu já fiz, eu tenho que olhar lá, eu não sei nada. Então eu coloco interrogação, e tudo começa. Então está aqui, auto-inconflitologia, ou inconflitivologia, ou inconflitividade. Mas o caso é o seguinte, é inconflitologia, auto-inconflitologia. Não é do outro, é de você.
Agora, isso é dentro da o argumento é holomaturológico. Mas eu vou ver se ele existe ou não. Agora, ó, dentro da sentença, só aqui de manhã, nos períodos que eu estava usando vocês, eu separei tudo isso para estudar, para ver se interessa, para clarear o que eu quero dizer com inconflitologia, com a inconflitividade. Então, se eu for ler isso aqui, eu não sei o que eu vou aproveitar disso, mas veja o tanto. É lógico que eu não posso aproveitar isso tudo, porque isso aqui passa de 3 páginas se eu colocar tudo. Agora, eu ainda não assinalei as 7 divisões que eu vou fazer. Então, isso dá trabalho demais. Não é mais, por exemplo, fazer o verbete da enciclopédia é mais fácil. Isso aqui é mais difícil. Você começou a entender? No entanto, ele é praticamente a metade do material da enciclopédia. A enciclopédia, por exemplo, uma boa média aí dá 5, 6 páginas. Esse aqui tem no máximo 3, não passa disso. E outra coisa, tem muito mais espaço que a enciclopédia, devido às divisões. Vocês estão entendendo como é que é? Então, veja, você compreendeu aí o alcance disso? Agora, a intenção minha é ajudar quem for ler, para explicitar tudo que seja, nem que seja forçadamente para a pessoa entender. Mas tem que dar um jeito. Estou usando todas as técnicas que eu tenho nesse sentido. Professor Valdo, esse material que o senhor separou para a auto-inconflitividade, o senhor separou a partir do próprio dicionário? Não, foi dessa coleção minha de sentenças. Você quer que eu leia alguns sobre você? Eu quero. Eu não sei o que eu vou aproveitar. Eu vou ler a coisa no escuro, porque eu não sei o que eu vou fazer disso. Aqui eu falo, o caráter, que é o temperamento. O caráter, a cosmoética e os talentos, que é o parapsiquismo, são esteios do temperamento da consciência. Isso aí vocês vivem falando em temperamento, isso aí eu estou dando já umas dicas. Saúde, 2 pontos. Riqueza inavaliável. Perdão. Perdão não é cumplicidade. Negatrafor. Maior riqueza. Eu não sei o que eu vou usar disso, porque tem uns parecidos. Mega euforização, é o dia de hoje. Ó. Quem domina e pratica normalmente a mega euforização tende a nunca mais chorar. O que vocês acham? Do ponto de vista do tema, tá certo? Maturidade. Com a ternura da mãe e o saber do pai, nasce a maturidade do filho. Aqui eu vou tirar uma conclusão para mostrar o que é, para a pessoa não ter conflito. Estamos ampliando a performance interassistencial, deixando de ser jejunos para sermos experientes na vivência da transafetividade, que é o que vocês estão fazendo esses dias aí. É o estudo da história. O mais inteligente na vida humana é apegar-se ao intraconsciencial e desapegar-se do extraconsciencial. O que vocês acham? Eu resumo de tudo, hein? É ou não é? Então, veja, isso tudo está dentro do processo. Heterocrítica, agora falando de autor. Todo autor deve ponderar que a sua obra escrita vai sempre trazer alegria aos leitores. No mínimo, ou pelo menos, favorecendo aos críticos. Sempre contentíssimos com a oportunidade de aplicar as próprias heterocríticas. Essa é uma boa, estou deixando cada um no seu lugar. Isso, não estou xingando ninguém. Agora, a melhor coisa que tem é o tapa com a luva de pelica, que é essa. Está entendendo? Você elogia a pessoa acabando com ela. Entendeu como é? Isso aqui, eu pensei muito para fazer isso aqui, não é fácil. Agora, veja, isso tudo, o que é que pode criar conflito para vocês que são autores de livro? É a crítica heterocrítica. Eu quero colocar lá dentro uma chance de você ler. A pessoa vai ler isso aqui e fala, não, está certo. Vamos ajudar os críticos. Você está entendendo? Agora, etologia. Quem procede bem não teme ninguém, que é o problema do processo da anticonflitividade. Agora aqui, a extinção dos duelos institucionalizados, quer dizer, aquele negócio do duelo, né, o cara com a luva e depois dá o tiro, aquele negócio. A extinção dos duelos institucionalizados na SOCIM evidencia a esperança de que as guerras e conflitos armados um dia vão desaparecer desse planeta. Trabalhemos pro paz permanente.
Entendeu? Que isso também é uma anticonflitividade. A energia consciencial pode atuar silenciosamente igual ao orvalho. O que vocês acham? Agora, maturidade significa constância. O completista banha-se em águas de rosas. Você sabe o que é águas de rosas, não sabe? Os caprichos aprisionam. Uma pessoa, por exemplo, tem conflito. Se ela é na base de capricho, ela está presa, tem que dar um jeito. Agora, essa aqui é terrível também. Alto mega trafor é bunker, quer dizer bunker em português. Alto mega trafor é bunker. Vocês estão entendendo bem o que é. A maior defesa que você pode ter é um alto mega trafor. O que vocês acham? Agora, alto mega euforização, de novo, mas essa aqui é alto. Alto mega euforização. Festa intraconsciencial. O que vocês acham? Agora, autodiscernimento. Os mínimos de verdade produzem os máximos de autodiscernimento. A autodesocupação cansa. Isso é o processo. Agora, já que você está falando aí, amor, primeira telepatia. Entende? Que é a primo telepatia, né? Primeiro. Há amigos mais íntimos do que os parentes mais chegados. O que vocês acham? O mais inteligente é não ingerir bebida alcoólica, nem por alegria, nem por tristeza. Agora, um último aqui. A água limpa. Agora tem um outro ainda aqui, o fim. As sutilezas da afeição somente podem ser identificadas através das energias conscienciais. Por exemplo, o homem voltou para a jovem e a beijou com seu olhar. Ninguém registrou o fato. As ECs expuseram a ocorrência. Vocês estão entendendo, né? Agora, ó, não tem muita poesia nisso, não. É o fato que está aí. Se a poesia aparece, é apenas o resultado da molduragem. É a moldura da história, mas não tem nada a ver. Mas, olha, eu não sei o que eu vou aproveitar disso, não. Amanhã eu já te falo, eu posso te falar, que até amanhã eu já fiz o dever. Eu vou ter tempo. Mas, professor, aí duas coisas. Por que você trabalha estabeleceu com o máximo 3 páginas e por que você trabalha muito com... Por que o número 7? Cada síntese. Síntese, você esqueceu da síntese. Não, eu pensava. O mais difícil que tem é síntese. Por exemplo, na enciclopédia nós não vimos tanta síntese. Tem verbete que tem 10 páginas. E tem uns que eu quero colocar, talvez, lá de dicionário, que vão ter 40 páginas, um só. E por que a epitetologia? Epiteto. Por que 7? 7, porque é o melhor para você designar um argumento. Você ainda não percebeu. Escuta, eu primeiro entro com a introdução. Depois, eu faço um enunciado sobre aquilo, porque eu preciso explicar o processo da introdução. Logo em seguida, eu coloco uma premissa. Premissa todo mundo tem que usar. Logo em seguida, vem a argumentação. Depois da argumentação, eu faço uma conclusão, para explicar mais ainda. Agora, não estou satisfeito com isso. Então, eu faço um aditamento, que é o complemento. Depois do complemento, eu fiz um adendo final. Mais do que isso, não tem, são 7. Eu te desafio também a arranjar coisa melhor do que isso. E nas enumerações gerais, você privilegia muito 7 itens. Qual é a razão disso? Não, mas 7 é o processo mesmo, que é o número 7. É o número. Ninguém faz isso dentro do processo da redaciologia. O povo vai com 3, vai com 5. 7 é raríssimo, só eu faço. Tem muito poucos autores que usam 7 em matéria de enumeração horizontal. É tanto quando eu vejo, eu anoto. 7 eles nunca põem. Outra coisa, esse meu dicionário, ele tem 7 por tudo quanto é lado, horizontal. Aqui mesmo tem, ó. Você olha que tem um ali, ó. Autor gráfico, autor digital, autor revisor, autor tradutor, autor publicado, autor verbal e autor ouvinte, ó. Está na primeira página. 7. Isso é muito difícil fazer. Agora, escuta, deixa eu ler aqui, que agora é com você, porque nós temos só 7 Professor, por que a escolha de 7? 7 por causa disso, porque dentro do processo aí, é aquele que explicita mais. É o que eu li aí para você agora, da introdução até o adendo.
Procura, você quer apresentar um argumento. Eu não estou falando aí que é apenas premissa, chegar numa conclusão, não. O negócio é mais embaixo. Tem que colocar detalhes. Procura os detalhes que você vai ver que o ideal seria 7. Não é nem 5, nem 6, é 7. Não é 3, como a maioria faz também, não. Isso ainda é mutilado, está mutilando o pensamento. Agora vamos para você. Binomiologia, página 14, quarta linha. Poderia abordar o binômio eixo sintagmático, eixo paradigmático, multilíngues. Essa questão do eixo sintagmático, eixo paradigmático, é uma herança do Ferdinand de Saussure, que é considerado o pai da linguística. Ele trabalhou com o processo do estruturalismo. O eixo sintagmático seria as palavras, então você fala assim, o rapaz abraçou a moça. Então você tem ali o eixo sintagmático, são as palavras expostas ali. Você pode trocar o rapaz pelo moço, você pode trocar o moço pelo jovem, e aí quando você troca uma palavra em si, você vai estar trabalhando no eixo paradigmático. Então o eixo paradigmático seriam os sinônimos para aquelas palavras que você está trabalhando. E o eixo sintagmático é justamente o impacto das diferentes palavras que você escolhe na estruturação da frase. Então, o eixo sintagmático é o processo horizontal e o eixo paradigmático é o processo vertical. Agora aqui, na polinomiologia, página 14. Explicite o polinômio, zoônimo, topônimo, gentílico, antropônimo. O zoônimo é o nome dos animais, que aqui você pode, por exemplo, ter nomes de animais, do ponto de vista científico, o nome dos animais já é em latim, por causa do binômio científico, o processo do nome científico em latim. Aí você tem topônimo, que são os nomes dos lugares. No Brasil tem muitos topônimos, por exemplo, que são topinismos, né, herança do processo indígena. Então ali já mostra um processo também. E aí você também tem a questão da estilística. Quando você redige um texto, você pode colocar o nome dos locais diretamente na língua original. O gentílico significa o local da onde a pessoa veio. Então, por exemplo, os habitantes, aquelas pessoas que são nascidas nas Ilhas Falklands, nas Ilhas Malvinas, são chamadas de Kelper, no espanhol da Argentina, por exemplo. Então, ali é um estrangeirismo que é utilizado para poder designar um habitante de um local. E o antropônimo é o nome da pessoa. Então, o nome da pessoa, nós temos várias pessoas que são batizadas com nomes estrangeiros no Brasil e em várias outras sociedades. Isso é muito normal, ainda mais hoje em dia, onde as pessoas têm um processo intercultural mais intenso. Então, tem pessoas com o nome de John, Michael e por aí vai. Às vezes dá alteração na grafia, né? Vai para o cartório, aí na hora de registrar. Mas isso tudo ilustra o processo do antropônimo. Alver Betógrafo, em Parafatologia, página 14, terceira linha. Solicito maiores detalhes o estudo da estrangeirismologia, estimulando a ocorrência de flashes holomnemônicos, e na quinta linha, o diálogo transmental em outros idiomas com os amparadores. O estudo da estrangeirismologia. Então, você vai estudar os termos estrangeiros referentes a uma determinada ideia, ou você gosta de um determinado idioma e você quer ampliar a sua sinonímia. Porque quando a gente fala de sinonímia, o dicionário poliglótico é justamente isso. Você tem sinônimos não só em português, mas você acaba expandindo aquilo e entrando em outros idiomas. E quando você expande entra em outros idiomas, você estuda aquilo com muita frequência, pode ser que você acesse o holopensene de uma determinada cultura, e se você teve vivências lá, aquilo pode estimular a sua holomemória, no sentido de dar a você um flash holomnemônico. Seria aí um flash de um processo de retrocognição ainda muito primário, uma instigação holomnemônica. A pessoa depois pode levar isso para um laboratório de retrocognição, por exemplo, e aprofundar. O diálogo transmental em outros idiomas com os amparadores ocorre porque os amparadores, eles tiveram procedências intrafísicas diversas, e no extrafísico eles preferem se apresentar, preferem pensenizar de determinada cultura, de um determinado background que ela possa possuir, que tenha ficado mais forte, que possa inclusive influenciar a identidade extra dela.
Então, assim, ela vai pensionizar num determinado idioma, e existem vários relatos de pessoas, inclusive aqui na Cognópolis, que têm inspirações em cursos de campo, em dinâmicas, inclusive na TENEP, são inspirações que vêm em outros idiomas. E, claro, isso, se ela tiver maior facilidade, ela pode partir para telepatia e, inclusive, naquele verbete epicom lúcido do professor Valdo, ele fala que uma das vantagens do poliglotismo para o epicom é ele poder se comunicar com consciências de diferentes procedências. E para a fatologia, página 14, segunda linha. Poderia ampliar o estudo da historiografologia do xenismo, desencadeando evocações da civilização de origem? A historiografologia do xenismo aqui, nós podemos pensar na etimologia, ou seja, quais foram os usos, por onde que aquela palavra passou, o que ela designou, quais foram as realidades que ela representava. Isso tudo você vai perceber, ainda mais se for um termo estrangeiro que teve origem no idioma e passou por outros, e depois veio desembocar no português aqui brasileiro. Então você tem um percurso multicultural e às vezes até multiexistencial daquela palavra. Nós inclusive falamos isso na ciclologia, depois no detalhismo, ou seja, o ciclo multiexistencial do vocábulo. A pessoa entrando nisso, o ciclo multiexistencial do vocábulo pode ser paralelo, pode ser semelhante ao ciclo multiexistencial da própria pessoa. E aí, assim, ela pode evocar aquela civilização onde ela esteve e, às vezes, até usou aquele vocábulo. Nós vamos abrir um parênteses, que tem mais 3 ainda para a gente responder logo em seguida, tá?
Então, como é que foi aí com você? Ai, eu estou me sentindo muito bem, estou ótima. Teve um fluxo energético aqui bem forte, bastante ectoplasmia. E para mim veio a calhar, porque há tempos eu estou para decidir um tema de verbete. E eu consegui decidir o meu tema, e ao mesmo tempo, assim que eu consegui escrever no papel, eu fui convidada para ser megaforizada. Então, tomei um banho de loja. Pois é, você foi sorteada, né? Isso aí é que é sério, né? Você está sentindo bem? Estou muito bem, professor. Agora, e o meu chefe aí, como é que está? Eu senti muita energia, uma sinalética aqui na região aqui da cabeça aqui. Para mim era como se 75% do tempo foi um trabalho assim assistencial até para fora, mais forte. Depois mais no final foi aquela coisa mais tranquila assim, mais sutilizada. Foi o que eu senti. Você vive rindo, você já está numa mega euforização permanente, né? E você, como é que foi? Muito tranquilo, no início senti um fluxo energético assim já de início da mega euforização e acalmou, foi vindo em fluxos. Depois senti assim toda a parte da cabeça acionando os chakras e a satisfação, né, esse sentimento maravilhoso que é participar. Vocês são bons de energia. Eu senti que esse campo tinha rajadas. Do jeito que tem rajadas que fica com o vento, de vez em quando tem um vento maior. Entende? Esse aqui estava desse jeito. Às vezes tem rajada. Não é sempre assim, não. Isso mostra que vocês devem ter ectoplastia aí no meio. Deve ter no meio. Alguns de vocês aí, não sei. Geralmente é assim. Quando junta comigo, o negócio dá rajada. Entende como é que é? Agora o campo está muito bom. Muito aí. A gente se sente bem, né? Eu desejo que isso prossiga com vocês, vocês merecem. Tá certo? Obrigado. Muitas graças.
Então, como é que foi aí? É para ela. Foi muito bom, professor. É. No começo eu senti muita energia, como se a energia me jogasse para trás. O campo está muito forte. Como se abrisse uma flor. Assim, foi uma sensação... Você está sentindo bem agora? Tá muito bem. Ah, muito então tá bem, bom. Tá. Muito bem. E como se eu conseguisse falar isso para todo mundo. Né? Assim, não, eles estavam atendendo gente aí dessa vez. Eles atenderam. Eu não sei quem, mas estavam atendendo. Você acha, né? E você, como é que você foi? Bom, no começo estava muito fraco para mim. Daí eu comecei a perceber o cardio chakra, o frontal chakra. Daí houve um boom. Eu saí e parecia fogos brilhando assim. E muito forte, uma coisa muito, muito intensa mesmo. Eu voltei, demorei para voltar. Você está sentindo bem agora? Sim. Tá? Então tá bom. Esse aqui interessa. Agora, e como é que foi você? Começou bem sutil, depois veio a sinalética de ectoplasmia pela perna, foi subindo, que é uma sinalética que eu tenho também, que começa meio que congelar a perna, né? Vai subindo, aí balonou as mãos, e depois começou a dar banho de energia no corono, intensificando, e no processo do começo, por isso que eu falei para o senhor, nós paramos no restaurante e eu percebi várias escagens que vieram na mesa. Eu até desconfiei de uma pessoa que estava atrás, com a namorada, não sei. Comentei com ela, tá vindo consciência aqui? Veio várias. E agora, quando eu estava pesquisando ali, eu ia até te falar do negócio do fone de ouvido, né? Uma reportagem que o cara morreu porque ele estava com fone de ouvido, pastor evangélico, caminhando no quintal de casa, os traficantes mandaram ele parar, ele não ouviu, meteram bala. Tem o cara da bicicleta. Ele estava andando na bicicleta, ouvindo a música, o avião passou em cima dele. Tá vendo? Ele entrou no campo de pouso. E eu senti tem repercussão. Vários casos desses. Eu lembrei do senhor. E deu repercussão ali na hora que eu estava lendo, que eu estava trabalhando nas energias, pode ter escada alguma coisa no processo. Eu sei que eu tive várias escagens para ver. Eu ia até esperar para ver se o senhor ia falar alguma coisa, se o senhor percebeu algum tipo de trabalho. E era o pessoal meio brabo, né? Porque... Agora, eles andaram assistindo aí agora mesmo nesse campo. Esse segundo campo agora teve assistência séria. Senti isso aí. E muita energia, né? Olha, é uma pena que eu deixaria ficar aqui com vocês, mexendo com essa energia aí do campo. Demorou, né? Dessa vez foi longe. Mas é que não pode, né? Fica para outra, tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Quando de passagem aqui em Curitiba, e ele estava estarrecido com a quantidade de palavras de inglês presentes em todos os cantos, ruas e lugares. Ele disse naquela época que em 5 anos todos estariam falando inglês aqui no Brasil. De que modo conviver pacificamente com tantos estrangeirismos considerados chiques aqui no Brasil? Não estamos sendo invadidos linguisticamente? Aí é o seguinte... A minha exemplologia lá aborda isso daí, que tem uma questão o seguinte, o Saramago fala que todo mundo estaria falando inglês, o pessoal adoraria isso, as pessoas, porque o que eu mais vejo são pessoas com dificuldade de aprender inglês, enfim. O Brasil, em alguns testes aí internacionais, ele apresenta índices fracos, débeis em termos de aprendizado de inglês, o que reflete uma situação educacional em geral do país. Então isso mostra que o fato de os estrangeiros estarem aí bem, como eles falam, widespread, de terem aí uma disseminação bastante grande, não quer dizer que a população esteja se assenhorando disso. Existem os estrangeirismos enriquecedores, como eu falo lá na exemplologia, mas existem também os empobrecedores, que são usados sem critério, que são usados muitas vezes, depende da área do conhecimento em que eles são usados. Por exemplo, na área de publicidade, de marketing, eles usam os estrangeirismos para criar um efeito, às vezes de glamour, um efeito de venda, e com isso eles conseguirem o retorno que pretendem. Mas aí você tem vários, por exemplo, você vê na área dos negócios, eles usam muito market share em vez de fatia de mercado. Você vê muito por aí nos restaurantes, eles usam muito steak
para significar um sanduíche de carne. Agora, outro dia eu estava ali no shopping, aí uma loja de agência de viagem botou lá Spring Break. Eles estão vendendo para quem? Então, às vezes o povo que vai lá, a classe C que vai lá comprar Spring Break, o que é isso, Spring Break? Então, você vê que são coisas, o mais comum é você ver off, ou então sale, né, o sale, em vez de colocar liquidação, bota fora, queima de estoque, tem vários outros. Muitos que usam também é pet shop, às vezes é uma falta de imaginação, tem vários outros, você pode usar animal de estimação, bichos e caprichos, eu peguei, são bichos e caprichos, é um nome bacana. Em vez de simplesmente pet shop ficar repetindo. Eles usam muito budget em vez de orçamento. E tem aqueles que já estão bem entranhados, por exemplo, coffee break, em vez de falar intervalo ou cafezinho. Tem workshop, em vez de falar oficina, ateliê também, mas aí é um galicismo. Isso daqui são só alguns, nem todos são verdadeiramente empobrecedores, mas para mostrar essa situação. Delivery, por exemplo, o pessoal usa muito. O processo é a internet, não tem saída. Professor, após visitar o IPC e refletir, estou me encontrando, planejando e descobrir meu megafoco. Por incrível que pareça, a Rosa Cruz ligou para mim perguntando sobre minha reativação. Durante 8 anos não entraram em contato comigo. Você vê, na hora que a pessoa mudou, os assediadores em cima. Estudei guia cego. O que fazer? O que seria melhor? Onde reconhecer o assédio, o guia cego e a desassedialidade nesse contexto? Olha, veja o que é que você decide, e eu só te lembro o seguinte, depois você limpa a sua casa e seu material dos bagulhos daquela área que você descartou. Olha bem se você vai descartar alguma coisa e limpa a sua vida. Isso é o melhor que você faz para ficar livre. Estuda Conscienciologia, tem o parapsiquismo e após a sua ajuda evoluí bastante. Contudo, a minha vida está muito difícil, a todos os níveis econômico e familiar. A relação com a minha mulher cada vez está pior. Ela é muitas vezes assediada por consciência. E a distância com ela cada vez é maior. Estou a pensar em migrar, porque não consigo cumprir com meus compromissos bancários. Pode dar-me a sua opinião se devo ou não emigrar? Olha, essa pessoa é um rapaz de 33 anos em Aveiro, em Portugal. O que ele vai falar para ele? Não tem jeito de você vir com a sua mulher para o Brasil? Às vezes ela também vai melhorar, às vezes dá certo. Porque é a reciclagem. De qualquer maneira, seria bom você fazer a reciclagem. Está na hora. Agora, com 33 anos, Portugal está passando por problemas da própria União Europeia, aquela coisa toda. Mas o Brasil, o português aqui é bem-vindo, né? Tem muita gente que está vindo para cá. Estão fazendo agora, está havendo uma imigração para o Brasil como nunca houve, né? De modo que é uma coisa para se pensar. Eu penso que seria bom você fazer uma reflexão de 1 hora sobre o assunto, para que os amparadores deem a você uma inspiração adequada. E eu desejo o melhor para você. Vamos pôr energia no assunto. Tá certo? Otto, é o seguinte, eu vi essa coisa do Saramago, para você ter ideia, aqui no Brasil, quando na época minha ginasial, o professor considerava estrangeirismo erro de português, não podia pôr. Agora lá em Portugal, a coisa é maior ainda, principalmente o Saramago, que é mais velho, então eles consideram um absurdo, mas eu vejo o estrangeirismo como uma coisa que aconteceu naturalmente. Quem que vai proibir isso? Não adianta vir um deputado querer proibir. Eu, da minha parte, sou 100% favorável. Na própria história da língua. Quanto mais idiomas você usar, melhor para todo mundo. Na própria história da língua, você pega o processo da formação da língua do processo do Império Romano, quando houve as invasões germânicas, eles chamam isso de superextrato. Eu coloco aqui. Então, várias palavras ficaram ali, guerra, espora, estribo, são todas palavras germânicas. E depois aqui o português no Brasil, você tinha o substrato, que eram as línguas já faladas aqui. Então, é muito natural esse processo. As trocas comerciais, Portugal, quando começou as grandes navegações, as palavras do português foram para o japonês, então isso é muito normal. Agora, o que você fala é curioso mesmo, porque nas gramáticas antigas, o estrangeirismo era cunhado como barbarismo, coisa de bárbaro. Esse era o nome técnico que eles usavam, barbarismo, que já não procede. Já melhorou. Já melhorou. Agora, eu acho o seguinte,
Estrangeirismo e poliglotismo é um processo de universalismo. Quem é contra isso é porque você está entendendo? Monovisual, é monovisiológico. Isso é antifraternidade. Não tem a holofilosofia que nós falamos. Por isso que é bom usar todo tipo. O ideal é misturar as línguas todas. Por quê? Tem idioma que tem a palavra melhor para aquele assunto. O outro tem a palavra melhor para aquele. Então o ideal é usar todo mundo. Quem está certo nisso são os judeus. O judeu que já viveu em diversos países aquele negócio, ele fala uma frase, tem 5 idiomas dentro da frase. Entre eles conversam desse jeito. Você já viu isso? É o babelismo, né? É. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso é inevitável, a gente precisa dessas coisas, faz parte do serviço. Universalismo. Agora, quanto mais a gente souber, maiores serão as possibilidades da turma ser líder assistencial depois da segunda dessoma. Quanto mais a gente souber, é o que eu falo do neuropoli, entende? Léxico. Neuroléxico. Então isso é muito importante. Polineuroléxico. Autopolineuroléxico. Otto. Aqui. Sim. Na página número 13, Fatologia, na tua 7ª linha, você escreveu ali o estrangeirismo usado desnecessariamente, causando confusão. Foi no sentido da pergunta do Arlindo ou você pensou em alguma outra coisa mais? Não, aqui, por exemplo, que o Valdo acabou de falar, a questão do babelismo, ele colocar várias palavras. Depende do seu interlocutor. Isso aqui depende do interlocutor. A questão da comunicação é você esclarecer. Então você vai adaptar a sua linguagem ao interlocutor, tentando elevar o processo na medida do possível. Então, se você tem o seu interlocutor onde existe uma carência ali do processo de poliglotismo, não adianta você usar estrangeirismo. Vai causar confusão. Tá, ok. Se ninguém tiver pergunta, tem mais uma. Vamos lá. Eu ia te perguntar se não tinha mais uma. Na mesma patologia, de baixo para cima, na 3ª linha de baixo para cima, você trouxe a história mundial contada por estrangeiros. Estrangeirismos, perdão. É o seguinte, Fafá, se você observar ali, olha, no que eu coloco lá, os russismos, por exemplo, tem muitos russismos ali que entraram no português devido a uma realidade da Segunda Guerra. Então você pega esses estrangeirismos, aí você vê lá no AIS a etimologia deles. Quando que eles entraram, a época que eles entraram, o que que eles significam na etimologia. E ali é bem bacana porque você vai começar a ver que as palavras entram em determinados momentos. Ainda mais aqueles idiomas com os quais, ou aquelas culturas com as quais o português ou o Brasil não tem uma relação assim tão intensa. Seria no caso do russo, por exemplo. Que aí não tem uma identificação estrutural do idioma, né? É um processo eslavo. Então ali é um caso. Outro caso também você tem do próprio alemão. Aqueles ali do alemão, por exemplo, Gestapo e outras, né? Que vem Blitz, que vem de Blitzkrieg, que era o processo da guerrilha ali da Segunda Guerra Mundial. E por aí vai. Então ali você consegue entender um pouco como é que era essa dinâmica intercultural pelas palavras. Pelo estudo ali dos estrangeirismos. Tem alguns que a gente já conhece, né? Por exemplo, o número 9, o italianismo já é mais nosso conhecido, que você trouxe ali na 16, né? Na página 16. Pois é, os paparazzi é uma cepa mais jovem, né? Os paparazzi vieram por causa do sensacionalismo, né? Aquele jornalismo mais. Aqui o italianismo, o nosso amigo reclamou aqui, mas eu não tentei trazer só alguns, eu não trouxe tudo aqui, tá? Sabe qual é o idioma que mais usa estrangeirismo? Olha, eu sei que o inglês ele tem uma ótima recepção aos estrangeirismos e não vejo tanta gente reclamando, como por exemplo tem no português ou no francês. Pelo fato dele ser um idioma que se expandiu muito, ele acolhe com muita facilidade várias palavras de vários idiomas, e isso ao invés de, como muita gente pensa, contaminar o idioma, pelo contrário, contribui para expandir. Por
porque isso depende muito da pujança, o que está por trás das palavras, qual a produção daquele país em termos culturais, em termos científicos. Então isso deixa numa posição confortável. Mas eu não tenho dados científicos, técnicos para lhe falar, isso é mais uma impressão minha. Agora, gente, eu só queria falar sobre a sincronicidade. Amanhã o verbete que vai ser debatido da Enciclopédia Técnica da Anticonflituosidade e Autopacificação, com a Mi Belo, que é o verbete que eu vou escrever para o dicionário. Modo que eu vou aprender alguma coisa com ela. Mas, agora, ó, eu espero mais 100 verbetes da sua parte, pelo menos, tá certo? Vamos aguardando. Vamos começar. Obrigada. Hoje um pouco passou tudo. Tá lotado hoje. Mas eu queria avisar que vai ter um sorteio hoje. O Roberto vai sortear um livro em função do debate que ele vai anunciar. Então, vai ser para quem estiver presente na hora do sorteio, que é já logo. As pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Roberto, neurodebate. Nilma, higiene consciencial. Mara, opção pelo autodesassédio. Rodrigo, viagem retrocognitiva. E Anália, curso heterocrítica. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente fazendo um apelo aos amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses, para que dentro das suas possibilidades considere aí a viabilidade de você fazer a renovação. Isso é muito importante para a sustentação do programa Amigo da Enciclopédia. No mês de julho e agosto são 38 assinaturas vencidas não renovadas. No mês de setembro até hoje ninguém renovou ainda, sabe? Então a gente está aqui chamando a atenção de vocês e pedindo, por favor, se estiver na sua programação, dentro da sua possibilidade, do seu orçamento, você fazer a sua renovação do programa Amigo da Enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer a divulgação do Neurodebate, que vai ocorrer na OIC no dia 30 de setembro, às 15 horas, às 17. Nesse debate, o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia, em parceria com a OIC, a gente está fazendo neurodebates regulares uma vez por mês. Nesse próximo neurodebate, nós vamos fazer a discussão desse livro, que é A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Então a gente vai fazer o sorteio aqui, e eu vou pegar carona com essa questão da pré-intermissiologia, que a gente acha que nesse processo de se preparar, o cérebro é um órgão importante para a gente mantê-lo lúcido, orientado, com qualidade, com saúde. Então é um objeto de estudo do Colégio Invisível da Neuroconscienciologia. Então eu vou pedir para a gente vai sortear aqui para quem está aqui. Julieta Mendonça. Muito bem. Então vai ser no dia 30 de setembro, às 15 horas, lá na OIC, o Colégio Invisível vai fazer o debate desse livro. Boa tarde. Pessoal, o curso de higiene consciencial será no dia 5, 6 e 7 de outubro. A higiene consciencial é importante para o desenvolvimento do parapsiquismo interessencial. O curso terá aulas expositivas, práticas energéticas e um campo homeostático favorável à autopesquisa. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Boa tarde, obrigada. Olá a todos. Dentro da meta da desperticidade, um dos primeiros passos é a opção pelo autodesassédio. Então a gente vai estar discutindo esse tema esse final de semana com vocês. Informações e inscrições na sede da CIP, no discernimento, e também pelo telefone 45-2102-1421. O curso é sábado e domingo, das 8h30 às 18 horas. Muito obrigada, esperamos vocês. Boa tarde, eu convido a todos para a viagem da IAC, o Túnel do Tempo 2012. Nós vamos para os países Itália, França, Finlândia e Portugal. 3 desses países, os idiomas foram citados no verbete de hoje. Maiores informações com a IAC Brasil, que é brasil@mundoiac.org. Obrigado. Alô, boa tarde. Gostaria de reforçar o convite a vocês do curso Heterocrítica de Obra Útil. Então, o curso começa amanhã, sexta-feira,
e vai no sábado e no domingo. Então, uma oportunidade aí, quem faz 4 anos que não tem esse curso tradicional, né? Então, essa edição vai ser do método tradicional, onde no primeiro dia, entre mais ou menos 15 obras recentes da ciência, né? Obras interessantes, vai ser eleita uma obra a ser estudada nesses 3 dias. E o curso, a metodologia dele te proporciona trabalhar a concentração mental, associação de ideias, raciocínio crítico, né? Então, para quem está investindo na escrita do seu próprio livro, né? Na maior criticidade, vale a pena que o curso ele proporciona você desenvolver, a trabalhar esses atributos. Tá bom? Então, não perca essa oportunidade. Faz 4 anos que não tem, a gente, às vezes, o ano que vem vai ser já o livro pré-selecionado, né? Então, venha participar esse final de semana. As maiores informações e a inscrição pode ser feita aqui no CAEP. Tá ok? Obrigada. O verbete da manhã é técnica da anticonflituosidade, autopacificação, especialidade autoexperimentologia. Autora, professora Ami Belo. Obrigada e boa tarde a todos.